eu tenho dito, né? Nós temos uma grande questão. Nós estamos na igreja de Jesus, só que muitos crentes, muitos daqueles que tomam a decisão de virem a se arrolar a membresia da igreja, não enche a sua cabeça de Bíblia. Não enche a sua cabeça de teologia. Não sei se você já viu, se de repente é com você, alguns crentes falam assim, olha, eu não gosto de teologia. Tem a teologia técnica, né? Que é aquela teologia que você fica lá estudando aqueles termos e, querido, isso aí é muito chato mesmo, né? Tem uns termos lá que você nem usa, a menos que você queira assim parecer que você é bom, né? Aí você fica usando aqueles termos lá, aí no meio da pregação, aí você fica tentando puxar conversa para falar, olha o que eu sei olha que palavra grega nova que eu aprendi, e não sei o quê, mas isso é só para encher linguiça, né? Eu estou falando de teologia bíblica, teologia prática, teologia em que nós ouvimos Deus falando por meio da palavra dele. E aí, por conta disso, querido, o que acontece? Nós temos nas nossas igrejas pessoas que vêm cheias de pós-modernismo, cheias de teologia da prosperidade, cheio de um monte de coisa, mas não vem cheia de Bíblia. Na verdade, tem gente que vem para a igreja e nem Bíblia traz, nem a Bíblia instalada no celular. E aí vem para a igreja e aí fala assim, mas eu não gostei disso, mas não gostei daquilo, mas não concordo com isso. Mas ele não tem nem base para concordar ou para discordar. A base dele é o quê? É o que ele ouviu no programa lá da Ana Maria, do pastor fulano de tal, que falou não sei o quê, e tudo fora de texto, tudo fora do contexto. E é por isso, querido, que nós precisamos então... é por isso que nós estamos muitas vezes afundados numa crise de comunhão, na crise em que a Bíblia fala uma coisa e nós queremos fazer outra, nós discordamos descaradamente daquilo que a Bíblia nos fala, e é por isso então que nós precisamos aprender sobre esses segredos que a Bíblia nos dá para derrotarmos a crise da comunhão. Querido, é só por meio da pregação do Evangelho e por meio de ouvirmos e obedecermos a pregação do Evangelho. É muito interessante que se você para e nota no ministério de Jesus, você vai ver que Jesus, ele sempre está ali pregando, aí tem uma multidão e a multidão vai a ele, não para ouvir os ensinos dele, a multidão vai a ele porque ele dava pão, porque ele dava água, porque ele fazia coisas que as pessoas queriam ver ali, né? Curava uns, ressuscitava outros, aí o doente ia embora carregando a cama. Vamos concordar que isso era um espetáculo? E Jesus não queria espetáculo. E Jesus, quando ele queria, assim, anunciar o reino de Deus, ele chamava de cantinho. E aí ele era duro. E é interessante que lá em Apocalipse nós vamos ver uma frase que parece um coral. A frase que sempre se repete ali em Apocalipse, e depois ao longo da Bíblia também a gente vai ver isso, a frase é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe o que é interessante? É que quando a gente vê os anúncios ali de Deus, Deus conversa com Nicodemos na madrugada. Quando a multidão está indo atrás de Jesus, Jesus chama os 12, sobe na montanha e se assenta. Quando Elias foge, Deus vai atrás dele, e Deus manda o anjo dar comida para ele, depois manda os corvos darem comida para ele. Aí depois vem um terremoto, e o texto fala assim, e Deus não estava ali. Aí vem um vendaval e fala, e Deus não estava ali. Aí vem uma brisa, mas Deus também não estava ali. Aí vem uma voz mansa e suave, e aí era a voz de Deus. E aí falou, Elias, sai para fora, vamos conversar. Querido, você nota
que quando Deus vem falar comigo e Deus vem falar com você, Ele não vem fazendo barulho. Quando Deus vem falar comigo e com você, Ele não vem fazendo espetáculo. Deus não é Deus de espetáculo. Deus é Deus de ordem. Deus fala no silêncio. Deus fala manso. Deus fala suave. E a voz dele, queridos, se nós não pararmos, não nos aquietarmos, não ficarmos quietos diante da presença de Deus, Deus pode falar conosco e nós não vamos descobrir, não vamos identificar que Deus falou. E aí nós corremos o risco de passar a vida toda numa religião, fazendo umas práticas que todo mundo faz e não termos ouvido a voz de Deus. Por isso que a Bíblia fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas é interessante que num outro momento do ministério de Jesus, Jesus fala, e fala suave, só que ele fala firme e colocado, e aí aquela palavra que Jesus fala é dura, e as pessoas, opa, aí não. Eu fico chocado que Jesus acabara de multiplicar o pão. Eu faço uma conta assim meia besta, porque a Bíblia diz que ali tinha mais de 5.000 homens. A Bíblia não fala que tinha 5.000 pessoas, tinha 5.000 homens. Por quê? Porque mulheres e crianças não eram contadas. Mas tinha mulher e tinha criança. Vamos supor que cada um ali, que estava ali, levou esposa e filho. E filho, não filhos. Eu entendo que tinha no mínimo ali 15.000 pessoas, ou aproximadamente 15.000 pessoas, que comeram o pão e que comeram o peixe que Jesus multiplicou. E quando eles estavam satisfeitos, quando eles estavam saciados, Jesus falou, olha, só que vocês têm que se alimentar de mim. Quem não se alimentar de mim, não pode ver o reino dos céus. E aí aquelas pessoas acharam que aquela palavra de Jesus era dura demais. E aquelas pessoas que estavam ali enaltecendo Jesus, porque comeram do pão, comeram do peixe, começaram a sair um por um, do mais novo até o mais velho. E quando Jesus levanta os olhos, tinha 12. De 15.000 aproximadamente, tinha 12. É interessante que Jesus, ele ficou ali, com certeza Jesus sabia que aquelas pessoas estavam indo embora, o barulho da multidão saindo, se deslocando, deve ter sido incômodo, mas diz que Jesus só levantou os olhos quando estava somente 12. E quando ele levantou os olhos, ele falou para os 12, e vocês? Não vai junto? Não vai com a multidão? Vocês não vão seguir a multidão? E foi então que o Pedro disse, para quem iremos nós? Se é o Senhor que tem a palavra da vida eterna. Num outro momento, Jesus está ali, falando, e chega um jovem talentoso, um jovem promissor, um jovem que no reino de Deus seria o cara. O cara falou, olha, eu cumpro todos os mandamentos desde a minha infância. Do tipo, Jesus, eu sou o cara. Eu sou o cara que o senhor precisa. E Jesus falou, cara, troféu joinha para você. Mas falta uma coisa só. Vai lá, vende tudo que você tem e volta aqui. E o cara falou assim, puxa, mas isso aí é demais, né? Porque o texto, o autor ali do Evangelho, ele vai dizer assim, porque ele tinha muitos bens, ele era muito rico. E aí ele abaixou a cabeça, entristeceu e foi embora. Sabe o que é o detalhe disso, queridos? É que nenhuma dessas narrativas você vê Jesus desesperado porque as pessoas estão abandonando ele. Você não vê Jesus desesperado porque as pessoas estão indo embora.
Mas você vê Jesus dizendo: se você quiser me seguir, se você quiser ser meu discípulo, você não pode fazer o que todo mundo faz. Você não pode ser mais um na multidão. Você é sal da terra, você é a luz do mundo, você tem que ser diferente, você tem que brilhar diante de Deus, você tem que brilhar diante dos homens, os homens precisam ver a sua luz e os homens precisam glorificar a Deus por conta da sua luz, do seu brilho. E você tem que se influenciar, você é sal da terra. E se você perder o seu sabor, você não presta para mais nada. Querido, que palavra é essa de Jesus? Eu não sei como que isso cai no seu coração, mas no meu coração isso é sério. Porque Jesus me chama para uma responsabilidade que eu não posso realmente transferir isso para ninguém. Então, queridos, diante disso, nós estamos falando dos ministérios, estamos falando do ministério independente. E nós falamos que é quando a igreja está reunida. Só quando a igreja está reunida é que a igreja pode exercer os ministérios interdependentes que ela tem. Querido, o local mais adequado para se aprender a praticar a mutualidade cristã é no grupo da igreja, é na congregação, são nos pequenos grupos, são em todos os momentos que a igreja se reúne, que nós temos o momento, o lugar adequado para que nós possamos praticar a mutualidade, possamos manter a comunhão e possamos exercer os dons espirituais que nós recebemos para servir uns aos outros. É só quando a igreja está reunida que nós podemos administrar de maneira fiel a graça de Deus nas múltiplas formas que Deus nos deu. Você sabia que não adianta Deus ter me dado o dom de pastor e mestre se eu falo assim: olha, Deus me deu o dom de ser pastor e mestre, mas eu acho que esse negócio de igreja não é para mim, eu não gosto de gente, eu vou exercer meu dom lá da minha casa. Vou ser pastor em casa. Agora, com a internet, eu ligo lá minhas câmeras, ligo meu som, publico lá e fico pastoreando as minhas ovelhas virtuais. Sabia que não rola? Sabia que não tem fruto? Sabe por quê, queridos? O meu dom só tem sentido, só tem significado se eu estiver com os irmãos, servindo aos irmãos, me relacionando com o irmão. Pastor que fica lá na internet, do seu quarto, da sua sala, sei lá de que local do estúdio, onde que ele ficar lá, esse pastor não tem cheiro de ovelha. E pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor. Não adianta. Não adianta você ter o dom do ensino e não querer ensinar. Não adianta você ter o dom da comunhão e não querer se relacionar com pessoas. Aí você sabe o que é mais interessante ainda? Você pode até de repente falar assim: não, olha, eu me relaciono com todo mundo, eu busco a Deus, eu faço... O que eu não gosto é dos irmãos da igreja. Os irmãos da igreja não dá. Sabe o que é interessante? É que a Bíblia, ela inúmeras vezes e repetidas vezes, a Bíblia diz assim: olha, façamos o bem mas em especial aos... Quem que são os domésticos da fé? Nós. A Bíblia fala, cara, é muito bom, faça o bem para todo mundo, quando você tiver a oportunidade, realmente, sirva todo mundo, o vizinho, o policial, todo mundo, mas os irmãos da igreja, esse é especial.
Você nota, querido, que eu leio a Bíblia, e por mais que eu leia a Bíblia, é óbvio que eu sou parcial, né? Porque eu amo a igreja. Eu amo ser pastor. Eu amo, não a organização, tá? Não amo a instituição igreja, mas o organismo igreja. E quando eu olho para a Bíblia, e a Bíblia fala assim, querido, os domésticos da fé, os irmãos da fé, a família de Deus, o corpo de Cristo, de quem que a Bíblia está falando? Está falando da mesma coisa, da igreja, do povo de Deus. E a Bíblia está dizendo, Deus deu dons à igreja. Querido, e o dom que Deus deu para você pode conferir na sua Bíblia, é para que você edifique o seu irmão. E você não é edificado quando você está sozinho lá na sua casa. Quando você está sozinho na sua casa, querido, você é uma brasa tirada do braseiro. Você vai se apagar, você vai virar cinza e você não vai fazer nada. Você vai ser jogado fora. Você só é corpo quando está ligado, unido ao corpo. Então, querido, assim que nós criamos um ambiente favorável ao exercício do propósito de discipulado, quando nós estamos unidos, quando nós estamos conectados. Individualmente, o cristão se torna discípulo. Individualmente, o cristão, ele segue o bom exemplo daqueles que estão mais experimentados na fé. Individualmente, o cristão, o discípulo, ele aprende cada vez mais a ler, a interpretar e a aplicar as Escrituras na sua maneira de viver. Mas esse crescimento individual, ele só se dá quando você está junto. Porque se você estiver sozinho, quem vai te ensinar? Se você estiver só, que modelo, que referencial você está tendo? Quem vai fazer para você ver e copiar? É por meio do contato com outras pessoas, com outros crentes. E aí, seja esse contato formal, quando nós estamos aqui, seja esse contato informal, quando você chama um irmão para tomar um café na sua casa, chama para almoçar, chama para ir lá na sua chácara, nadar na sua piscina. É bom. Quem tem piscina aí, pode chamar todo mundo lá, nós vamos lá, de maneira informal. Né? E isso vai se dar aí um bom momento para nós crescermos juntos. São nesses momentos, queridos, que os membros da igreja aprendem a viver vida na vida e a expressar a vida de Cristo. Você entende, querido, essa questão que eu falei no começo, a questão do tempo. E eu falei do sacrifício de louvor. Mas sabe um outro sacrifício de louvor que agrada a Deus? É quando você tem tempo de comunhão com o seu irmão, quando você tem tempo com aquela pessoa, quando você dá tempo, viver vida na vida. Viver vida na vida é quando você abre mão do seu tempo e dá e doa o seu tempo para o outro, para ouvir o outro, para celebrar com o outro. Será que é à toa que a Bíblia colocou: alegre-se com quem se alegre, sorri com quem sorri, festeja com quem festeja, chora com quem chora? Dá para a gente se alegrar com quem se alegra longe? Você consegue ter comunhão com os irmãos? Tem alguns aqui que durante a semana eu mando umas mensagens assim: oi, tudo bem, como você está, não sei o que, tá. Alguns mais, alguns menos. Mas independente, aquele que eu demando mais tempo, olha o nome, demanda mais tempo. Aquele que é menos tempo. Mas aquele tempo que eu dediquei
para ter atenção, para dar atenção, querido, eu nunca mais vou recuperar aquele tempo, nunca mais. E quando eu dedico tempo para o meu irmão, para saber como ele está, e aí, está tudo bem, e, né, ou até para ler uma mensagem, alguma coisa, mandar uma mensagem, querido, eu estou vivendo vida na vida, eu estou pegando do meu tempo para investir na vida do outro. Dá para fazer isso sozinho, querido? Como que eu posso ter comunhão se eu sou egoísta e falo, não, eu já fiz, eu já estou do meu jeito? Querido, é por meio do contato com outros que nós aprendemos a viver vida na vida e expressar a vida de Cristo, e é só assim que nós podemos cumprir aquilo que a Bíblia ordena. E o que é que a Bíblia ordena? A Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, quando vocês se reúnem, alguém terá um salmo, o outro ensinará, o outro transmitirá alguma informação especial que Deus deu, o outro falará numa língua desconhecida, e o outro explicará o que o outro está falando na língua desconhecida. Isso está acontecendo na mesma reunião. Agora, para acontecer tudo isso, primeiro, precisa ter gente. Não é um sozinho que vai fazer tudo isso. Um tem salmo, o outro ensina, o outro transmite revelação, o outro fala em línguas, o outro interpreta em línguas. Não me pergunte aqui sobre o dom de língua, eu já respeito na sabatina, tá bom? Essa está fora de cogitação, já foi respondida lá. Mas essa questão, e o Paulo diz assim, e tudo deve ser feito para o crescimento espiritual da igreja. Tem gente que se gaba de ter dons. Não, eu não vou na igreja não, mas eu sou batizado. Você já escutou essa conversa? Eu tenho certeza que já escutou isso. Eu não vou na igreja, mas eu já sou batizado no Espírito Santo. Quem que já escutou essa? Essa é boa, não é? Rapaz, essa é a maior pataguada que pode acontecer. Porque como que você é batizado no Espírito Santo de Deus, e Deus dá o Espírito Santo para o crescimento um do outro, para o crescimento espiritual da igreja, e você é batizado no Espírito Santo de Deus, mas você não se conecta com a igreja? Ou você não é batizado coisa nenhuma, ou o Espírito que te batizou não é o Santo, ou você é um descarado, sem vergonha, cara de pau, mentiroso. E se você é isso, você é filho do diabo, você não é filho de Deus. Que a Bíblia diz que o diabo é que mente, descaradamente, mente desde a fundação do mundo. E a Bíblia diz que quem mente igual o diabo é filho do diabo. Você entende, querido, como não dá para falar aqui palavrinhas fofinhas, porque a Bíblia fala, cara, vamos pensar direito esse negócio aí. Vamos repensar a nossa espiritualidade. Então, querido, os propósitos internos da igreja, e eu já falei, né? Quais são os propósitos da igreja? Comunhão, adoração, discipulado, evangelismo, serviço. E os propósitos internos, eles produzem um corpo saudável, um corpo cheio de vigor, um corpo, querido, que de maneira que seja natural, não forçada, não forçosa, não para cumprir calendário, ele se transborda, e aí ele parte a fazermos os ministérios externos. Então, quais são os ministérios internos, ou os propósitos internos e os propósitos externos? Adoração, comunhão, discipulado, esses são os propósitos internos. Nós adoramos a Deus, nós nos
conectamos através da comunhão, do batismo. Nós, aqueles que vêm aqui, nós ensinamos essas pessoas a obedecerem a tudo o que Deus tem ordenado. É muito interessante porque às vezes tem pessoas que andam aí em busca de ministérios, né? Tem crentes que falam assim, eu fui aqui porque eu estou indo lá no ministério tal, lá no ministério tal tem a unção, no ministério tal tem não sei o quê. Você já parou para pensar que a pessoa que vai muito atrás do ministério tal, ele não era uma pessoa comprometida na igreja dele. Aí ele vai num outro ministério, que geralmente é um ministério light. É aquele ministério assim, o pastor não pega no pé, a pregação do pastor sempre é assim, você vai ter vitória, você é vitorioso, você é filho do rei, você não é o dono do mundo, é filho do dono, e bababá. Não é geralmente essas conversas que tem? Ninguém sai da igreja dele, vai no ministério que o cara fala assim, rapaz, arrependa-se, converta-se, se envolva, tenha compromisso, comprometimento, e aqui o negócio é o seguinte, ou você larga, fala não para você mesmo, e segue Jesus, você vê alguém saindo de uma igreja, para ir numa igreja que, lá o cara prega a Bíblia mesmo, que ele era a Bíblia e chega lenha. Alguém já viu alguém sair de uma igreja para ir, olha, eu quero ir numa igreja que eu vou chegar lá assim, o pastor vai dar no meio, pá, eu vim embora assim, né? Você já viu isso? Não! Você só sai para ir atrás de farofa com Coca-Cola. Aí você senta lá, come salgadinho, alma chips, aí fica estufado assim, aí você fala assim, fui alimentado. Foi nada! Salgadinho, alma chips não enche barriga de ninguém. Mas sabe o que é interessante, querido? É que a Bíblia diz, Jesus, isso fala de Jesus, não é minha. Jesus fala, vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Isso é um ministério externo, certo? É um propósito externo, é evangelismo. Você sai e vai, e prega. Aí, essa pessoa se converteu. Então você chama essa pessoa, traz essa pessoa para o propósito interno, para comunhão, porque você batiza essa pessoa. Opa, agora vem cá, agora você é do nosso, eu vou te batizar. Aí Jesus fala assim, depois que você trouxe essa pessoa, evangelizou, trouxe a pessoa, batizou essa pessoa, ela está na comunhão, aí você ensina a adoração. Agora você vai ensinar esse cara a adorar a Deus. Aí depois você vai pegar esse cara e vai falar assim, agora você vem andar comigo, que agora eu vou te ensinar. Eu vou fazer e você vai aprender comigo e você vai virar uma cópia minha, porque eu vou ensinar para você tudo o que Jesus ensinou. Querido, dentro dessa fala de Jesus, do discipulado, que parte mesmo que Jesus falou, você ensina o que você quiser? Que parte mesmo que Jesus falou, você ensina o que for tranquilo? Que parte mesmo que Jesus falou assim, você ensina aquilo que não pega muito no pé? Tem mesmo essa parte? Jesus falou, você vai ensinar tudo o que eu ensinei para você. É o evangelho todo, para todo homem. Não é parte do evangelho, não é a parte degustável do evangelho, para alguns homens. Para quem não tiver crise existencial, aí você pega a pessoa, né? A primeira coisa, você faz um check-up psicológico dele. Ele tem muita crise. Aí porque a gente muitas vezes fala, não, o irmão é assim mesmo, tadinho, sofreu tanto, você não conhece os problemas dele, deixa assim, releva. Jesus falou, de jeito nenhum, é o evangelho todo para todo homem, sem distinção, e ensina tudo o que eu ensinei para você. E depois Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
E aqueles que ouvem, que têm o meu mandamento e obedecem ao meu mandamento, que é ouvinte praticante da palavra, é esse que me ama. Deus não está falando assim, não, olha, se você ouvir a palavra, mas se você tiver uma crise emocional, então você está liberado. Não tem isso. Você consegue entender que não tem isso? Querido, os propósitos que Deus nos deu, Deus deu para a igreja, eles produzem um corpo saudável, um corpo cheio de vigor. Esse corpo saudável, cheio de vigor, ele se transborda e nos ministérios externos. Isso é caracterizado pelo amor, pela pureza de vida, pelos frutos da ação do Espírito Santo de Deus. E a igreja de Jesus, então, ela vai se tornando notada. E ela vai impactando o mundo. O amor da igreja, o amor de nós uns pelos outros, vai atraindo as pessoas, e as pessoas que vêm atraídas pelo amor, são prendidas, são presas nesse amor e por esse amor. Enquanto isso, querido, a pureza, ela vai convencendo essas pessoas que são atraídas e capturadas pelo amor, vai convencendo essas pessoas do pecado, da justiça, do juízo, e elas vão se convertendo a Jesus. Você entende o processo de Deus? Jesus não fala para nós aqui, ó, faça programas, faça eventos. Jesus fala, não, viva os propósitos que eu dei para vocês: comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. Vocês vão crescendo de graça em graça, de fé em fé. A igreja vai se tornando saudável, e é inevitável que uma igreja saudável cresça, que influencie. Jesus falou, vivam em amor, porque se vocês... Interessante que Jesus falou assim, olha, como é que o mundo vai descobrir se nós somos ou não discípulos de Jesus? É se nós tivermos a regra doutrinária da Convenção Batista Brasileira e formos fiel nela até debaixo d'água. Tem isso na Bíblia? A Bíblia falou, olha, vamos ter aqui todas as organizações para-eclesiásticas que a denominação batista lá em 1800 e quando se tampava Guaraná com rolha, criou. E aí, se nós tivermos isso, então nós seremos uma igreja de Jesus. Eu vou falar, essa igreja sim. Vou falar um segredo para vocês. Eu fui jovem, não sou tão velho, mas eu já fui tão imbecil. Sabe por quê, queridos? Eu tinha certeza absoluta que no céu só teria crentes batistas. Me perdoe, tá bom? Hoje eu já me converti. Hoje eu sei que no céu só vai ter gente que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E eu tenho certeza que tem um monte de batista que nós vamos chegar no céu e vamos falar, mas cadê o fulano? Jesus fala, rapaz, nunca nem vi falar, nem sei quem é. Mas vai ter uns TJ lá, que a gente vai falar, esse não vai. E aí Jesus fala, rapaz, esse cara ele deu umas pisadas na bola, incomodou uns caras aí, domingo de manhã, rapaz, mas esse cara, ele me obedeceu. Ele me recebeu, ele me amou, ele cumpriu todos os meus mandamentos. Aí eu falo, mas ele? Mas não era TJ? Nós vamos ser surpreendidos. E muito surpreendidos. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, Ele não nos caracteriza pela nosso corpo doutrinário. Mas é pelo nosso amor. Pelo nosso amor que nós temos a Ele. Querido, olha só.
Se você, eu ia falar que se você nunca ouviu isso, mas você já ouviu sim. Eu estou falando isso desde que eu cheguei aqui. Só tem um jeito de nós expressarmos o nosso amor a Deus. É amando o nosso irmão. E só tem um jeito de eu amar o meu irmão. É investir tempo na vida dele. É vivendo vida na vida. Ai, mas eu ligo e falo que eu amo. O João, o apóstolo do amor, ele chega e ele fala assim: ei, que o amor de vocês não seja só de palavras, mas seja de ação. Não adianta falar que ama. A irmã Nevinha fez até uma cara ali, né, irmã? Não adianta falar que ama. Prova que você ama. E você só prova o seu amor vivendo com o irmão. Querido, eu estou tentando aliviar, mas não está dando. Você está percebendo, né? Você consegue mesmo chegar diante de Deus. Com que desculpa você vai chegar diante de Deus e vai falar assim: olha, Deus, é que eu tenho uma concepção assim, que eu não gosto muito de gente. Se você é criado à imagem e à semelhança de Deus, ou tem alguém aqui que é humano que não seja a imagem e a semelhança de Deus? Existe alguém aqui? Quem é a imagem e semelhança de Deus aqui? Então Deus é amor. Onde que está mesmo essa incompatibilidade de que você não consegue amar, que você não pode amar? Você acha mesmo que isso vai ser desculpa? Isso é para a gente pensar, queridos. Queridos, os ministérios externos, os propósitos externos são dois: o propósito de evangelismo e o propósito de serviço. O propósito de evangelismo é aquele por meio do qual nós anunciamos aos homens, às mulheres, às crianças, aos jovens, que eles só podem ser reconciliados com Deus por meio de Jesus, por meio do Evangelho. E esse reconciliamento com Deus, ele só é autenticado quando eles se tornam membros da família de Deus. Querido, eu estou tentando com você desconstruir de repente tudo aquilo que você aprendeu, que eu tenho quase que certeza que você um dia aprendeu assim: olha, o que importa é a pessoa ouvir o Evangelho e levantar a mão sinalizando e dizer: eu quero Jesus. E aí ele continua vivendo a vida dele, mas ele entregou a vida para Jesus, então ele vai ser salvo no último dia. Queridos, eu acho que quem inventou essa teologia foi o diabo. O dia que ele estava lá no inferno pensando assim: que estratégia eu vou usar para trazer mais gente para cá? Aí ele inventou essa teologia, deu para alguns pastores e os caras saíram pregando aí, os evangelistas: não, pode, levanta a mão. E sabe como que essa mensagem é tão diabólica? Porque é o seguinte: quem de vocês se gosta, se ama? Seja sincero, quem se ama? Amém. Eu também me amo. Dos que se amam, quantos quer coisa ruim para você? Quem sai de casa e fala assim: hoje eu vou procurar uns negócios ruins para mim, porque a vida está muito boa, eu quero ficar frustrado hoje? Alguém? Então você quer coisa boa. Você espera bons negócios, você espera bons relacionamentos, tudo de bom, amém? Aí, você está lá, então você se ama, e você está em busca de um plano bom para a sua vida. E você está lá, capturando.
E aí então chega eu. E vou evangelizar você. Falo, Zé Pereira, tudo bem? O Zé fala assim, rapaz, se melhorar eu explodo. Aí eu falo, é verdade, Zé, então tá bom demais. Tá. Ele fala, Zé, olha, eu tenho um negócio para você. Aí você fala, bom ou ruim? Você fala, maravilhoso. Opa! Deus te ama, Zé. O Zé fala, pô, que legal, eu também me amo. Cara, então isso é muito bom, porque eu me amo e Deus me ama, rapaz, então pronto, já tá bom demais. Não, mas ó, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para sua vida. Você fala, eu quero. Mas quem é tonto de não querer? Você já notou, querido, que as igrejas fazem aqueles, uma tarde evangelística, não sei o que lá, evangelística, e a gente sai e volta feliz da vida, porque a gente fala assim, tantas pessoas se converteram. Quem já contabilizou isso aí? Eu já fiz uma lista assim, ó, nossa, ó, teve tanto, ficou tímida, né? Pode levantar a mão, já fiz também. E a gente sai e marca na agendinha, né? Não é assim? E apresenta o relatório. Ó, eu saí naquela rua ali, eu teve 10 conversões. Mas a mensagem não foi essa? Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida? O cara, claro que eu quero. Quem vai rejeitar um negócio desse? Querido, nós precisamos falar o evangelho todo para o homem todo. Ou você larga de vida e vem para Jesus. É mudança. Você estava indo para lá, agora você vem para cá. Você não queria saber de igreja, querido, mas saiba que a igreja é o corpo de Cristo. Deus faz tudo por meio da igreja. Deus ama a igreja. Jesus morreu pela igreja. Ele vem buscar a igreja. Ele é a igreja que ele instituiu. A igreja é a noiva dele. E não adianta, se você falar que ama o noivo, mas odeia a noiva dele, ele vai pegar você, hein? Sabe aquele cara grandão que vai pegar você na saída da escola? É ele. E além de grandão, ele é poderoso, hein? Quem você acha que vai se converter numa mensagem dessa? Mas é essa a mensagem. É essa a mensagem. É do tipo, ou você vem ou sua batata vai assar. Que negócio de pleno maravilhoso na sua vida. É maravilhoso, tudo isso é maravilhoso. Né? Eu estava morto, agora eu estou vivo. O grandão ia me pegar na saída, agora ele vai falar, não, eu vou te proteger, pode ficar comigo. Eu vou te reconciliar com meu pai. Ele fala, quem ia pegar você era meu pai, mas pode deixar, com meu pai eu resolvo, vem comigo aqui. Aí quando o pai dele vem, ele fala assim, pai, ó, lembra, ó o meu sangue nele aí. Aí o pai, valeu, cara, vem cá. E aí por meio dele você pode falar, aquele cara que ia te pegar e ia te dar uns bumba mesmo, aí você pode falar para ele assim, ô papai. É claro que é maravilhoso, mas eu tenho que contar a história toda do Evangelho. Eu não posso ficar contando uma história mentirosa. Então você entende, querido, que esse negócio de Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, não sei o quê, além de ser verdade, é parte da verdade. E parte da verdade é meia mentira. E meia mentira é mentira inteira. Eu ganho a pessoa primeiro para mim. Por isso do relacionamento. Por isso que Deus fala tanto do relacionamento. Por isso que Ele fala, vai primeiro, né? Chama, evangeliza, compartilha do Evangelho, e aí você ensina essa pessoa. Agora, para eu
sair, essa pessoa parar para me ouvir. Veja aí a importância do relacionamento, né? Porque se eu saio para anunciar o evangelho e o outro parar para me ouvir, para andar comigo, para eu poder ensinar, eu não consigo ensinar em 5 minutos que eu estou ali. Para eu ensinar, eu tenho que caminhar junto, eu tenho que andar junto. E essa pessoa precisa ver Cristo na minha vida primeiro. Porque que Cristo que eu estou falando? Que essa pessoa não está vendo. Então eu ganho primeiro para mim. Sempre assim. Então essa história de que, não olha para mim não, olha para Jesus. Cara, que Jesus? A beleza de Cristo tem que ser vista na minha vida. Aí depois que a beleza de Cristo é vista na minha vida, aí então Deus vai, trabalhando, o Espírito Santo vai convencendo. Tá bom? Respondi? Sim, muito bem. Então beleza. Então, queridos, no propósito do evangelismo, nós, por meio dele que nós falamos do evangelho, nós convidamos as pessoas a se reconciliarem com Deus. Oi. Esse é o mais eficaz, tá? Não estou falando que não seja válida. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Num desses dias de evangelismo, a gente saiu e nós estávamos lá em Jundiaí. E andando, de casa em casa, tá? E chegou um momento que eu cansei. Aí eu voltei pro busão que eu ia, fui dar um migué na turma e voltei pro busão. E voltando, passei num conjunto de prédios, eu vi, tinha um pessoal da equipe e tinha 2 pessoas no estacionamento, conversando com o pessoal lá. E eu vi que a conversa estava meio acalorada e eu parei ali para conversar. E na época eu era seminarista, aí o pessoal falou, o seminarista vem cá. Aí eu fui lá e comecei a conversar com a pessoa. E foi tão interessante, porque quando eu cheguei perto da conversa, e aí eu puxei a conversa, para mim, tentei atrair os caras ali, para mim, para eu poder me comunicar com os caras. Então eu comecei a falar na linguagem dos caras. Eu percebi que aquele papo de crentez não estava convencendo os caras. E quando eu comecei a conversar com o cara, aí o cara falou assim, um dos caras falou assim, eu sei onde vai terminar essa conversa. Eu falei, você sabe? Ele falou, sei. Você vai terminar essa conversa falando que eu tenho que me arrepender dos meus pecados e que eu tenho que receber Jesus. Que hora que você vai chegar nessa parte? Eu comecei a falar ali para tentar captar a atenção do cara, porque a conversa com os outros já vinha acontecendo, só que não estava fluindo, porque tipo assim, o cara estava conversando uma coisa e o outro tentando conversar outra, e a linguagem deles não estava se conectando. Aí eu queria fugir do trabalho, porque estava cansado demais andar ali, falando com todo mundo, de jeito que eu não conhecia. Falei, eu vou cair fora, vou embora, vou lá para onde o busão está e vou ficar de sossego lá. E aí no meio do caminho, então eu me deparo com essa situação. E aí eu comecei a conversar com os caras, na linguagem deles. Mano, e aí, bro, pá, aí o cara, que hora que você vai chegar naquela parte lá? Aí eu falei para ele assim, você entende o que é esse negócio de se arrepender? Você entende que você é inimigo de Deus? E era um bairro muito pesado lá em Jundiaí, então falar dessa linguagem de dar tiro, dar não sei o que, era tranquilo ali, Era bem tranquilo assim, mas eles entendiam o que eu estava falando, vamos dizer assim. Aí um deles falou assim, eu sei o que é isso, espera aí um pouco. E saiu. E ele foi lá no carro dele, pegou um rosário que ele tinha no negócio, o retrovisor. Aí ele me trouxe, falou assim para mim,
leve esse negócio embora. Eu não preciso mais disso. Eu sei que só Jesus é tudo que eu preciso. Querido, eu não falei nada pro cara. Você entende? Agora, alguém já deve ter tido relacionamento com o cara. A pessoa acha que se relacionou tanto que só não chegou para ele no ponto, e ele falou, não, eu sei que eu preciso chegar nesse ponto, mas quando que vai ser? Ele estava preparado. Ele já sabia que não precisava mais do rosário, que não precisava mais nada. Aí o outro amigo dele foi e fez igual. Aí eu voltei embora com 2 rosários para contar a história na igreja de conversão. E aí, naquele momento que eu era tão imbecil, eu achei que fui eu que converti aqueles caras. Já me arrependi de tudo isso, tá bom? Mas eu entendi que alguém plantou, outro regou. E naquele momento que eu estava lá despercebido, passei lá e colhi o crescimento que Deus deu. Deu para entender? Que essa obra é uma obra de Deus, queridos. Deus usa um, usa outro, né? Atrai um, pega o outro está falando assim, eu vou fugir disso, e Deus cata ele, e assim a gente vai. Oi. Eu aprendi que se você fizer uma pergunta para todas as pessoas, se você perguntar em geral, você crê em Deus? Todo mundo vai falar que crê. Eu aprendi que a grande dificuldade do ser humano é acreditar somente em Deus. Aprendi isso. Então, as pessoas normalmente, elas estão nas igrejas, muitas vezes, só que elas não acreditam só em Deus. Elas acreditam em Deus, pelo menos teoricamente, mas elas não querem abandonar as mendincas delas, o trevo de 4 folhas, elas não querem abandonar, deixar a Bíblia aberta para acontecer as coisas, enfim. Então essa é a grande dificuldade das pessoas, acreditar somente em Deus. E Deus exige isso, que nós acreditamos somente nele. E nós temos junto com isso, se a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele fala que, a partir do versículo 42, ele fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no compartilhar o pão. E se você for ver esse texto até mais na frente, no versículo 47, fala que o próprio Deus acrescentava aqueles que seriam convertidos. Então, o que a gente aprende com isso? Isso é maravilhoso. A gente tem que acreditar que quando nós temos comunhão, quando nós temos essa ferramenta que o senhor está falando tão bem, quando a gente pratica essas coisas, nós não precisamos fazer mais nada. O próprio Deus vai se encarregar de acrescentar os salvos. Isso é maravilhoso. Pá! Pá! Essa foi de escopeta, foi lá mesmo, né? É justamente isso, queridos. Você entende que Deus nos deu um método de evangelização? E você quer evangelizar de maneira eficaz? Chama o teu amigo para tomar café. Chama o teu amigo para almoçar. Chama o teu amigo para nadar na sua piscina. Vai jogar bola com seu amigo, joga fliperama, sei lá. Vai assistir o 15 de Piracicaba. Ou seja, viva a vida na vida. Não sei se vocês perceberam, né? Lá no retiro, que eu falei alguma coisa, alguém falou do culto de manhã, e aí não sei o que eu falei, a Rayane, quem estava perto ali da mesa que eu estava, e a Rayane estava da mesa do lado, e a Rayane escutou, ela falou assim, mas nós já estamos em culto. Era na hora do café. Aí eu falei, quem te falou? Ela falou, você.
Porque você já nos ensinou. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. E tudo que nós fazemos é um culto. Se relacione com pessoas. É interessante que você já deve ter ouvido falar sobre um método, né? Agora aí de evangelização, de crescimento de igreja, chamado igreja multiplicadora. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Já ouviu. Com certeza isso já deve ter circulado por aqui. Não sei se você já notou que eu não dou muita importância para isso. Sabe por quê? Porque a nossa convenção, fez um baita achado. Eu sei que tem alguns amigos, colegas aí de ministério que sabem disso e de repente vão me assistir aí e depois vão ficar bravos. Mas eu não estou nem aí. Sabe por quê? Há 2000 anos atrás, o apóstolo Pedro, ele falou, olha, todos os dias, no templo, nas casas, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Aí os caras vêm agora, um novo método, igreja multiplicadora, você chama pessoas na sua casa, aí depois você faz ali uma mesa, você compartilha o pão. Descobriu a roda. Você entende que isso está na Bíblia faz 2000 anos? Consegue entender isso? O que nós descobrimos de novo? O que é de novo no negócio de 2000 anos? Do mesmo Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que falou assim, olha, o céu e a terra vai passar, mas a minha palavra não vai mudar, nunca! Ou seja, Moisés, se esse é o método de Deus, que momento mesmo que mudou? Muito tempo, o Zé, né, que fez a pergunta anterior, nós aprendemos, né? Até a gente colocava o missionário como um herói, né? Lembra? Por que o missionário é um herói? Porque ele ouviu o ide de Jesus. E qual era o ide de Jesus? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós pensávamos que a ordem de Jesus está no ide. Então, para eu cumprir o ide de Jesus, eu tinha que deixar tudo. Eu deixo o meu emprego, eu deixo não sei o quê, eu mudo de carreira, eu largo da esposa, eu abandono o filho, porque eu vou cumprir o ide de Jesus. E aí a gente chamava, o missionário aqui era o nosso herói, aquele que cumpriu o ide de Jesus. E nós achávamos que isso era para alguns poucos, porque o cara tinha que ser especial, né? Largar tudo, largava o seu trabalho na Caterpillar para ir lá nos ribeirinhos lá, tomar banho de canequinha no rio Amazonas. Só pode ser herói, né? Sabe o que o texto bíblico está dizendo? Sabe onde está a ordem ali? Não é no ide. O ide ali não é verbo. Ali, o texto, Jesus está falando assim, olha, indo. Ou seja, enquanto você está trabalhando na Caterpillar, enquanto você está cozinhando na sua cozinha dos docinhos do quitutes deliciosos da Edneia, enquanto você está, na sua chácara, enquanto você está cortando cabelo, enquanto você, sei lá o que você está fazendo. Enquanto você está fazendo isso, aí vem a ordem. Pregue o evangelho. Então, prega o evangelho fazendo doce lá na escola, prega o evangelho na escola dando aula, prega o evangelho lá na Caterpillar, prega o evangelho para o seu cliente que corta cabelo, prega o evangelho,
Prega o evangelho vendendo vidro e assentando box de banheiro. Prega o evangelho. Você entende? Você atrai a pessoa para você, você ganha a confiança da pessoa, você ganha a oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa e fale de Jesus para aquela pessoa. Muda alguma coisa o nosso sistema de evangelismo ou não? E aí chama essa pessoa para vir para cá, vem aqui, ó, vem ver. E aí você, quando essa pessoa vem, ela vem grávida, faz chá de bebê para ela. Ela mas vem arrebentada com o casamento, faz encontro de casais. Mas ela tem problema, faz CR, celebrando a recuperação. E conecta ela com outras pessoas. E ela vai ver que os crentes é gente também. Gosta de festa também. Que tem problema também. Que tem problema de casamento também. As mulheres tapam o ouvido, por favor. Só os homens me ouçam agora. Tapa o ouvido aí, vocês não vão poder ouvir. Os homens aqui, casados, suas mulheres pegam nos seus pés? Ser sincero. Rola aquele estresse assim? Rola, né? Olha só. Essa semana, as irmãs podem tirar agora. Essa semana eu estava conversando com o irmão e o irmão veio, pastor, porque minha mulher, e não sei o quê, e tá, né? Eu falei, é verdade, irmão. Eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse assunto de uma forma mais sossegada? Ele falou, como? Eu falei assim, vamos juntar um grupo de homens e a gente vai tomar Guaraná, Coca-Cola e falar da vida. Aí eu vou chamar o fulano, uns caras que eu quero trazer para a igreja, mas os caras não vêm. Falei, isso mesmo, chama todo mundo aí, e pá, vou chamar uns caras aí também, a gente faz um churrasco, beleza? Beleza. E não falei nada, não falei nada, tô de boa. Aí ontem, esse irmão, eu falei assim, ô fulano, você tá aí em tal lugar? Tá, eu falei assim, eu vou passar aí, para ver um negócio aí com você. Aí a Márcia estava comigo. Aí eu falei, vamos comigo, Márcia, vamos lá. Aí chegou lá. Aí a Márcia falou assim, vem cá. Que é isso aqui, não sei o quê, blá, blá. Eu falei, Márcia, dá um tempo. Aí ele, não, aí ela, eu falei, Márcia, sossega, meu. E ela, eu falei, ô Márcia, stop, mano. Aí o irmão falou assim, nossa, o mesmo que eu tinha conversado no meio da semana, tá? Ele falou assim, nossa, que interessante, estou me sentindo em casa. Aí eu falei assim, irmão, você entendeu que isso é de Deus? Ele falou o quê? Eu falei assim, só muda o nome e o endereço, é tudo igual. Entendeu? Então, fica de boa, o problema não é só seu. Querido, agora, imagina se eu não vivo vida na vida, imagina se eu quero ser aquele pastor que não tem problema, pode trazer seus problemas para mim, porque eu não tenho problema, viu? Pode falar da sua esposa, porque minha esposa é diferente da sua. Aí ele falou, rapaz, mas parece que eu estou em casa, é igual. Aí foi a esposa dele que me ligou depois, né? E eu falei, irmã, tá difícil aqui. Ela falou, por quê? Eu falei, porque minha esposa está na minha bota, ela não me dá sossego, eu não consigo ficar livre dela. Ela falou assim, se vira. Né? Porque a irmã pediu um negócio lá que eu precisava pegar escondido da Márcia, e a Márcia querendo saber o que eu estava procurando, por que eu estava procurando, o que eu queria, e não sei o que, e tá, e eu ali. Ela falou, irmã, não dá para fazer o que você está pedindo. Aí depois a irmã me mandou uma resposta que disse assim, pastor, mulher é tudo igual, se vira. Né? Aí eu me virei, a Márcia deu bobeira, eu fui mais esperto que ela e vazei, e aí eu consegui fazer o que eu tinha que fazer. Mas dá para entender, querido? Se nós não convivermos com pessoas, como que as outras pessoas vão saber que o meu problema é o mesmo que o dela? Você consegue entender que é só na comunhão? É só na comunhão que nós crescemos. É só na comunhão que eu descubro que eu não sou a última bolachinha do pacote. Amém? Passei
20 minutos e vou parar aqui, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Eu queria terminar ainda, falta um propósito, tá bom? Falta eu falar do propósito de serviço, mas falarei isso semana que vem. Deus te abençoe, para a honra e glória de Jesus. Tenha uma boa tarde, em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, convide pessoas a vir da igreja, convide seus amigos, né? Convide para um programa. Tem um programa lá, a gente canta, né? E falamos de Jesus, né? E isso é evangelismo. Então, queridos, eu creio em todas as possibilidades de evangelismo, tá? Mas eu creio nessa que a Bíblia diz que ela é muito mais eficaz que qualquer outra que a gente possa fazer. Vamos ganhar as pessoas para nós e depois a gente apresenta Jesus para eles. Esse é o método que Jesus nos ensinou. Deus abençoe.